eu quero pregar hoje à noite sobre a volta do Senhor. Eu não sei se você já percebeu que o Apocalipse, como os Evangelhos, ele se constitui numa grande narrativa, cheia de ilustrações, e tem realmente muito pouca aplicação. O pregador, as pessoas que vão então expor o Apocalipse, terão que achar, através dessas narrativas, imagens, etc., terão que achar a moral da história, né? Aquilo que aquele texto está ensinando. Então, pensando nisso, hoje à noite eu gostaria de falar também sobre a volta do Senhor, mas quero falar da perspectiva das implicações ou daquilo que deve resultar, ou aquilo que temos que fazer, qual deve ser nossa resposta a esta mensagem. Tá, Jesus vai voltar, vai ter luta, vai ter apocalipse, vai ter batalha, vai ter desgraça em toda parte. Mas e daí? O que isso tem a ver comigo? Qual é a implicação deste livro? O que é que preciso fazer em função da volta de Cristo, em função das últimas coisas? E mais do que isso, tem algum jeito de me preparar para esses dias? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. E quem é o rei das aplicações, irmãos, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Ninguém é tão didático, ninguém é tão claro, ninguém é tão específico como Paulo para tratar destas coisas. Então, hoje à noite, nós vamos olhar na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo... na verdade, nós vamos começar no capítulo 1, vamos ler no capítulo 2, no 3, no 4 e no 5. Mas as leituras são curtas. No primeiro capítulo, 1 Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, eu vou ler os versos 9 e 10, que são os últimos versículos do capítulo, que dizem assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 1, versos 9 e 10. Agora capítulo 2, verso 10 somente, que é também o último versículo do capítulo. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós, 1 Tessalonicenses 2, verso 19. Desculpe, irmãos. 2, 19. O último versículo do capítulo 2. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós. Capítulo 3. E vamos olhar no capítulo 3, nos últimos versículos do capítulo 3 também. Versos 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco,
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 13. Essa é a leitura um pouquinho maior. A partir do verso 13, não queremos, porém, irmãos, 4:13, mesmo livro. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a segurança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Você notou que esta carta, em todos os capítulos, Paulo termina falando da vinda do Senhor. E em cada capítulo, ele tem uma aplicação prática, um desafio pessoal para cada crente. E o desafio tem a ver com a volta do Senhor.
é alguma coisa assim, como Jesus vai chegar, como ele vai voltar, então faça isso, faça aquilo, né? E ele tem 5 orientações nas 5 referências que ele dá aqui nesta carta de 5 capítulos. A primeira referência, ele fala aqui que a vida cristã, irmãos, Deus nos salvou, tanto a nós como a igreja de Tessalônica. Nós temos em Atos capítulo 17 as circunstâncias em que aquela igreja nasceu, que era um momento de grande tribulação. Inclusive Paulo e Silas saíram fugindo de Tessalônica, tão grande foi a oposição dos judeus e de outras pessoas à pregação do evangelho. E ele diz que, a despeito das lutas, a despeito da perseguição, a despeito de tudo, o evangelho chegou em poder e vários foram salvos. E se uniram naquela igreja, que não era uma igreja grande. E ele diz então que, quando eles pregaram, a mensagem que eles, os evangelistas e missionários, pregaram, repercutiu tanto. Foi uma mensagem que chegou com tanto poder, que muitos deles deixaram os ídolos mortos, os deuses falsos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Aqui, irmãos, nós temos uma descrição do Novo Testamento do que significa, em última instância, a conversão de uma pessoa. O que devemos esperar de uma pessoa que se converte? Devemos esperar que ela tenha em Jesus o seu único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E que rejeite, escolha a Deus, se entregue a Deus e rejeite qualquer tipo de experiência religiosa, qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de convicção espiritual que a pessoa tenha tido anteriormente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Dos ídolos vos convertestes, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Mas se converteram também para aguardardes dos céus o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Paulo diz que a vida cristã, irmãos, é uma vida de expectativa. Nós precisamos estar sempre pensando que Jesus vai voltar. Porque sem essa expectativa nós nos perdemos no mundo. Nós ficamos sem referência, sem uma direção quanto ao amanhã. Coitado de quem não tem essa expectativa, irmãos. Coitada da pessoa cuja existência é voltada somente para as coisas desta vida. O que espera do governo? Nada. O que espera dos filhos? Nada. O que espera da economia? Coisa nenhuma. O que espera do mundo? Não tem expectativa. E nós estamos vivendo num mundo, irmãos, sem esperança. E a nossa luta é resistir esta vida de tanta desesperança e ter uma expectativa. Qual é a nossa expectativa para com o futuro? O que é que esperamos para o amanhã? Nós podemos esperar muita coisa ou podemos não esperar nada. Mas Paulo diz, espere Jesus. Viva na expectativa de que Jesus vai voltar. Irmãos, essa expectativa dá um dinamismo, dá uma alegria, dá um conforto, enche-nos de vida para praticar a palavra de Deus. Coitado do crente que não espera nada. E Paulo diz, olha, vocês se converteram, vocês deixaram os ídolos,
vocês se tornaram crentes, vocês estão servindo o Deus verdadeiro e foram salvos para aguardar. Eu não quero julgar ninguém aqui, mas você pensa nisto cada dia? No seu dia a dia, você tem um tempo para pensar em Jesus, para pensar na volta de Jesus. Como é que você interpreta o noticiário do dia a dia? Como é que você vê as coisas que estão acontecendo? Você olha com aquela perspectiva, esse mundo não tem jeito, esse mundo está mesmo caminhando para o apocalipse. A desgraça cada vez maior, cada dia. Ou você olha para essas coisas, olha, isso aqui é um indício que Jesus vai voltar. Vamos ficar espertos, vamos levantar a cabeça, vamos esperar Jesus. Vamos esperar por Ele que Ele venha estabelecer um novo sistema, uma nova vida, que Ele venha realmente mudar este mundo, recriar este mundo. Isso é expectativa, irmãos. E Paulo diz que essa deve ser uma marca do cristão. Semana passada eu estava dando aula na nova igreja, nova em termos que já estão lá há uns 3 anos, do Tico e da Ada. E uma coisa que eu falei ali, que nem sempre eu falo naquele curso, eu falei da necessidade do professor se preparar bem, porque muitos alunos, irmãos, só têm uma única chance de comer alimento espiritual na classe. É o único tempo para estudar e ouvir e aprender coisas que têm a ver com a profissão, com a formação intelectual, com outras áreas da vida. Em geral, o aluno vai para a escola 5 dias por semana. Dependendo do curso, se for um curso profissionalizante, até 6 vezes por semana. Com uma carga horária de 4 a 5 horas na escola, 5 vezes por semana. 5 dias, 4 horas, soma uma carga horária de 20 horas de estudo por semana, fora aquelas atividades extra-classe, que muitas vezes são tão intensas e tão longas e demoradas como o tempo que passa na classe, se ele é um aluno dedicado. Irmãos, eu estava pensando nisso, e eu estava pensando no fato de que na escola dominical, nós só temos um domingo por semana. E nós só temos 1 hora para ensinar. Né? Quase que toda a nossa vida, presta atenção nisso. Se você não tem costume de ler a Bíblia na sua casa, um sai de manhã, outro sai de noite, um sai de tarde, nunca se encontram, quando se encontram já é muito tarde, tem tanto para fazer, e eu sei que a vida moderna realmente é muito exigente. E por isso mesmo, irmãos, nós, muitas vezes, escutem isso, nós só alimentamos a nossa alma na igreja. Então, se você é o tipo de crente, olha só aqui o negócio, se você é o tipo de crente que vem à igreja somente 1 vez por semana, se seus filhos só têm alimento espiritual na igreja, no cultinho ou na escola dominical, é como alguém que só come 1 vez por semana. Você consegue imaginar como estará a sua aparência, o seu físico, a sua força? Para um gordo como eu, seria uma ótima coisa comer somente 1 vez por semana. Né? Mas eu nem consigo imaginar de comer somente 1 vez por semana. Irmãos, o que é pior é que nós nem desejamos o alimento. Nós não temos expectativas espirituais. Não buscamos as coisas de Deus. A nossa vida gira em torno do que é secular,
do que é material. São coisas legítimas. Trabalhar é necessário, estudar também. Esse mundo é um mundo exigente. Eu sei de tudo isso. Mas o problema é que se a nossa vida, irmãos, se resume apenas a comer, beber, ter filho, comprar casa, comprar carro, trabalhar 35 anos, se aposentar, se é que vai se aposentar, né? Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, se todo o nosso esforço se resume somente a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Então, o cristianismo, irmãos, é esperar, é expectativa. Cristianismo é olhar para o céu. Não literalmente como o mundo fez nessa semana, olhando para a lua de sangue. Lua de sangue também é sinal do Apocalipse. Mas olhar no sentido de esperar, de aguardar. Eu estou olhando para ti como tu és a minha esperança. Volta, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vocês deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, único Deus verdadeiro, para aguardardes dos céus o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos 8. Olha comigo, Romanos 8. Romanos 8, nessa questão da expectação, essa questão da esperança, esse olhar de expectativa pela volta do Senhor. Romanos 8, 18. Porque para mim, escutem só isso, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eita que vida sofrida, como tem doença nesse mundo, como tem crise nesse mundo, como tem sofrimento neste nosso mundo moderno. Mas eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, você pode listar todos eles, os seus, da sua família, dos seus filhos, dos seus irmãos, os sofrimentos da nossa época, da nossa vida moderna. Mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, olha aí a expectativa, com a glória a ser revelada em nós. Se puser na balança e pesar o sofrimento com esta expectativa, a expectativa da glória, da vinda de Jesus, a expectativa de sua volta, de um novo sistema de vida, não tem comparação. Olha o verso 19. A ardente expectativa. Só que agora é a expectativa da criação, não somente dos crentes, das pessoas, mas a expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até o sistema, até o cosmos, até a natureza está esperando por uma mudança. Olha o verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, olha, expectativa, aguarda, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você tem que esperar por isto. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E nós também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção
do nosso corpo. Interessante que Paulo fala que não somente o povo do Senhor tem esta expectativa de uma mudança que vem através de Jesus e da sua volta, mas até o sistema, até a natureza, até a criação. E ele diz que a criação está gemendo. Furacões, maremotos, terremotos, todo tipo de violência que nós encontramos e alteração que vemos na natureza, irmãos, é uma espécie assim de doença, de agressão. A natureza está gemendo porque o próprio pecado tem alcançado a própria criação. E a redenção dos filhos de Deus vai incluir também a redenção da natureza, da ecologia, do sistema deste mundo. Então Jesus vai voltar. E esta volta tem que ser a nossa expectativa. Nós fomos salvos para aguardarmos dos céus o Senhor Jesus Cristo. Você está aguardando? Você está pensando nisso? Você está considerando? Você está esperando? O cristão precisa ser uma pessoa de esperança. Quando perdermos a perspectiva, quando perdermos a esperança, quando nos entregarmos ao desengano e à desesperança, realmente chegamos ao pior estágio que uma pessoa pode chegar, principalmente no que diz respeito ao plano espiritual. Então Jesus vai voltar, olhe para o céu, aguarde, espere, leve isso a sério, considere que Jesus vai mesmo voltar, que isso não é uma conversa, é algo para a gente ficar esperando a cada dia. O capítulo 2, nós temos outra vez o capítulo terminando com a volta de Jesus. E no capítulo 2, no verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou a nossa expectativa, é Jesus, tá certo? E a sua volta. Ou quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda. Não sois vós. Aqui nós temos a ideia, irmãos, de que na volta do Senhor, nós vamos ser alegrados, nós vamos nos alegrar na volta do Senhor, e nós vamos ser recompensados pelo nosso serviço. O Senhor vem com galardão. O galardão está diante dele. Deus não é injusto de se esquecer do nosso trabalho, de se esquecer das nossas obras. E quando ele vier, ele vem com um galardão, né? Então, a notícia da volta de Cristo, tal como é colocada aqui, é que aquelas almas que Paulo e Silas ganharam para Cristo na cidade de Tessalônica, eles são, no dia da volta de Jesus, a sua coroa, a sua alegria, a sua recompensa. Então, a ideia aqui da volta de Jesus é que a volta de Jesus deve ser uma motivação para o trabalho. O fato de que Jesus vai voltar e nós vamos nos apresentar diante dele, não deve nos paralisar, mas nos fazer operosos e dinâmicos e esforçados, procurando o máximo possível levar o Evangelho. Irmãos, se muitos de nós vivem longe da expectação da vinda do Senhor, muitos de nós também estão muito longe daquele cristianismo realmente operante. Você tem costume de falar de Cristo para alguém cada semana?
Você tem um folheto na sua mão para entregar para alguém com quem você passa de relance e não tem oportunidade de falar? Qual é a sua preocupação com o estado dos perdidos que passam por você? Muitas vezes eu entro no metrô quando eu vou para a pé, quase sempre, se não vou levando algum material, pego o trólebus ali perto da minha casa, que pego o metrô e chego ali. E eu tenho entrado naquele transporte em algumas horas em que aquele veículo ou aquele trem está superlotado. E eu fico olhando para aquelas pessoas e muitas vezes eu sou tomado por um sentimento de para onde é que estão indo essas pessoas. Mas não somente indo para casa ou indo para o trabalho essa hora do dia, ou indo para a escola, para onde estão indo. Mas à medida que o trem ele desenvolve aquela sua velocidade, eu fico pensando que essas pessoas estão caminhando espiritualmente. Muitas delas, irmãos, estão levadas rapidamente pelo bonde da morte, por uma circunstância que vai tirar a sua vida. Talvez algumas daquelas pessoas seja a única vez na vida que eu vou encontrar. E eu sou tomado, então, por um sentimento terrível de inutilidade. O que eu poderia fazer para alcançar essas pessoas? Mas Paulo diz que aqueles que ganharmos para o Senhor, vai ser nossa glória, vai ser nossa recompensa, vai ser nossa alegria. Pensando na alegria aqui da Beth, eu não sei quem é que fica mais alegre, se é o evangelista ou a pessoa que se converte a Cristo. Porque quando a gente volta, depois de ver o Senhor usando a gente, irmãos, eu acho que a pior experiência da minha vida foi ir para a África 2 vezes. Mas me pergunte se eu tenho ressentimento. Se eu tivesse a chance de ir amanhã, se eu não iria de novo. Eu iria com toda alegria. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da oportunidade, por causa daquelas pessoas. Como nós precisamos, irmãos, desenvolver este sentimento de devedor para com os perdidos. Como nós precisamos pensar que Jesus vai voltar e que nem sempre este mundo vai ter a chance, vai ter a graça, vai ter a oportunidade. Precisamos pensar que as pessoas realmente estão passando, e literalmente passando por nós. Quem vamos apresentar para o Senhor quando chegarmos lá no céu? Uma das poetisas evangélicas que mais eu gosto chama-se Mirtes Matias. Eu tenho alguns livros dela lá em casa. E ela fala, quando Jesus vier, será que eu poderei olhar para Ele? O que fiz com meus dons, com meus talentos? Por que não aproveitei melhor as oportunidades? Por que não criei oportunidades para falar do Senhor? Né? E ela disse que, ela termina essa poesia falando daqueles que na sua vinda vão ficar envergonhados e vão se afastar dele, porque realmente não tem o que apresentar. Essa igreja tem 41 anos. Quantos anos você está na igreja? Quantas pessoas você já ganhou para o Senhor? Quantas vezes você já teve a alegria de ganhar alguém para Cristo? Paulo olhou para os Tessalonicenses, que ele evangelizou, e disse, vocês são minha glória, vocês são minha alegria. E vocês serão também o motivo da minha coroa, da minha recompensa, da minha alegria, quando eu chegar lá no céu. Senhor, olha, eu nada fiz, quase nada, mas eu trouxe esses 3. Eu ganhei esses 10, eu ganhei esses 20. Eu peguei os talentos e multipliquei. Eu não fui preguiçoso, eu me esforcei para, dos que se perdem, dos que passam no trem, ganhar alguns. Aqui estão algumas dessas ovelhas
que conduzia ao Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. E sabe qual é o impulso? A volta do Senhor. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O tempo da graça caminha para uma consumação. As oportunidades vão cessar. Quando este mundo for entregue ao inimigo, ele vai desaparecer com as Bíblias. Amós 8 diz que andarão de mar a mar, do norte ao sul, do leste ao oeste, procurando a palavra de Deus e não a acharão. Fico pensando naqueles dias, quão difícil vai ser. A vinda do Senhor, motivo para o trabalho. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos, a todas as nações. E alguns dos perdidos podem estar dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade. Quantos estão caminhando sem Cristo? Capítulo 3. A volta do Senhor e o apelo prático. O apelo para a expectação, o apelo para a evangelização, sabendo que nós precisamos realmente aproveitar a graça. O capítulo 3 termina também com um apelo pessoal, como todos os capítulos. Verso 12, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que, olha aqui o propósito, olha aqui o objetivo específico, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Senhor, Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O que temos aqui? A vinda do Senhor, irmãos, como um desafio para uma vida espiritual saudável. A esperança da vinda de Cristo fazendo-nos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, como diz aqui, uma vida sem culpa, uma vida irrepreensível diante dos que perecem. Em vários lugares na Bíblia, nós lemos que aquele que tem essa esperança se purifica, assim como ele, Jesus, a quem nós estamos esperando, é puro, na mesma medida, usando o mesmo paradigma. Se nós vamos nos encontrar com Jesus, tem que haver uma preparação para esse momento, irmãos. Não poderemos chegar de qualquer jeito na sua presença. Ele não nos aceitará de qualquer jeito na sua presença. E vários lugares no Apocalipse nós temos esta implicação. Dá uma olhada comigo no finalzinho do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 10, que diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora veja o verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A primeira leitura desse texto, especialmente o verso 11, é que Jesus vai voltar, então está liberado. Quem está fazendo coisa errada, quem está praticando pecado, pode continuar, está liberado para pecar. E o crente que não vive essa vida, continue na santidade. Mas não é essa a ideia que nós temos aqui neste versículo. É que a vinda de Jesus, irmãos, vai ser alguma coisa tão decisiva, tão marcante, que em lugar de sugerir que o inimigo, que o descrente continue longe de Deus, é que ele acorde, é que ele não continue. Essa continue no seu pecado é uma ironia. A ideia é não continue. E aquele que já está vivendo de uma forma digna, vivendo em comunhão com Deus, vivendo uma vida de santidade, que ele continue. É a melhor preparação que nós podemos ter para encontrar nosso Senhor, irmãos, é zelando por uma vida de comunhão, uma vida de dedicação, uma vida de piedade, uma vida de pureza. Esse mundo vai estar cada vez mais sujo, cada vez mais afastado. Eu acho que as coisas que nós estamos assistindo, irmãos, em termos de moral, mudanças de bons costumes, em termos de falta de absoluto, de falta de referência, de falta de definição do que é certo, do que é errado. Estamos vivendo num mundo pós-moderno que eles querem dizer para a gente que não tem mais absoluto. Ninguém pode mais dizer para nenhuma outra pessoa isso é certo, isso é errado. Mentir pode ser errado para você, mas para mim não é exatamente um erro, dependendo do efeito daquela mentira. Se for um propósito bom, razoável, está legitimado o engano. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro de absolutos. A Bíblia é um livro em que a verdade é apresentada de uma forma taxativa. O que é certo, mesmo que ninguém concorde. O que é errado, mesmo que a pessoa diga que aquilo é certo, irmãos. E os dias que vão antecipar a volta de Cristo, nós temos falado sobre isso aqui, vão ser dias, irmãos, em que a luz está misturada com as trevas. Não vai haver mais muita diferença entre o fiel e o infiel, entre o justo e o injusto. Nós estamos vivendo já um pouco esse tempo. Já houve tempos, irmãos, e não faz tanto tempo assim, que a declaração e o testemunho de que uma pessoa era crente era quase que um atestado de integridade. Mas hoje não é mais exatamente assim. Nós estamos cansados de histórias escandalosas, de coisas escabrosas, envolvendo pastores, envolvendo líderes, envolvendo crentes. E a gente tem que ficar calado e dar o braço a torcer que aquelas pessoas realmente não estão agindo conforme o Evangelho. Irmãos, o que é que nós estamos pensando em termos de zelo com a nossa vida espiritual, em termos de agradar a Deus, em termos de estar vivendo em dia, prontos, idôneos, né? O seu coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, né? Vivendo na presença do Senhor, de tal modo que não venhamos ficar envergonhados em sua vida. Então aqui, a vinda de Jesus é um motivo, irmãos, para a gente buscar o Senhor, não se conformar com a frieza, com a indiferença, com o afastamento, com a negligência,
com as práticas que são contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos realmente levantar a palavra e conhecer a palavra para que a gente tenha uma diretriz clara, a gente tenha um mapa correto para a gente andar neste mundo de tanta confusão, como eu mencionei, inclusive confusão que diz respeito à área moral. No capítulo 4, nós temos, irmãos, um lado doce da vinda do Senhor. A vinda do Senhor é um motivo de consolo para aqueles que sofrem. Esse é o capítulo mais suave. Esse é o capítulo, irmãos, mais doce dessa epístola. O apóstolo Paulo fala, a partir do verso 13, que Jesus vai voltar. E a vinda de Jesus é para ser uma consolação para os crentes que têm pessoas que já partiram. É um motivo de consolo diante da morte. E ele nos revela aqui, nesse único lugar do Novo Testamento, onde é explicado onde estão os mortos e com quem estão, e o que vai acontecer com eles e conosco quando Jesus voltar. Irmãos, se nós não tivéssemos este capítulo na Bíblia, os funerais seriam desesperadores, como eles são para aqueles que não têm essa esperança. E Paulo diz exatamente isso: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam, sejam ignorantes, no sentido de alguém que não conhece, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morrem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Quando a pessoa não tem a expectativa da vinda do Senhor, quando a pessoa não conhece, irmãos, 1 Tessalonicenses 4, eu já assisti a alguns funerais terríveis, em que as pessoas queriam se agarrar no caixão, não queriam deixar que enterrassem, em que as pessoas se desesperavam, gritavam. Uma vez eu assisti uma cena dentro da Igreja Batista Regular Central de Boa Vista, quando morreu um menino que era jogador, e o colégio todo, mais ou menos uns 2.000 meninos adolescentes, Ana está aqui, deve se lembrar daquela tarde, quando chegou o corpo daquele menino na igreja para ser velado, irmãos, eu não sabia o que fazer com todos aqueles adolescentes gritando. Eu disse: pastor Jânio, toca alguma coisa, uma música que acalme esses meninos, porque realmente ficou uma gritaria, uma coisa descontrolada, gente desmaiando, lotada a igreja. Ao mesmo tempo, irmãos, eu acho que nunca mais eu vou ter uma oportunidade de falar de uma vez só para tantos adolescentes como naquele funeral. Que oportunidade para anunciar a vida além, né? Então, aqueles que não têm esperança, eles sofrem duas vezes, porque eles perdem o parente e eles sofrem pelo fato de não ter o consolo da vinda do Senhor e de não saber. A morte muitas vezes é cheia de mistério. Talvez isso seja a coisa pior da morte. Onde é que estão, pastor? Como é que é o outro lado? A pessoa está bem, está mal, ela leva a vida que tinha aqui, como pensavam os faraós e outros. Como é do outro lado? Está aqui como é. Então, não ignore isso. Pense que Jesus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, aqui nós temos, irmãos, as duas coisas mais importantes que Jesus fez nesse mundo. Ele morreu e ressuscitou. A base da nossa fé, a base da nossa salvação, a base da nossa esperança é que Jesus morreu e ressuscitou.
assim também Deus, da mesma maneira, usando o mesmo método, o mesmo paradigma, assim também Deus, mediante Jesus, Ele terá na sua companhia os que dormem. Então não fica perambulando, não fica andando, não fica aguardando reencarnação, não fica aparecendo aqui ou ali, não fica solto, fica na companhia do Senhor. E que bela companhia, que doce companhia. Confiar meu irmão, meu filho, meu pai, minha mãe, meus parentes a Jesus, está contigo. Olha, a gente pode até cantar naquela hora. Então, deixou de ser uma coisa de desespero, de desesperança, de perda, mas de ganho. Mas não é só isso. Isso já seria um grande consolo. Com quem está com Jesus. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas não é só isso. Nós os vivos que ficamos quando a pessoa parte, e nós os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, nós nem morreremos. De modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vamos, ressoada a trombeta de Deus, ressoada a voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Que dia vai ser este? E nós, os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que consolo, que esperança, que diferença faz a morte para aquele que espera, na morte, para aquele que espera a vinda de Cristo. Então a vinda de Jesus, irmãos, é um desafio para nós deixarmos os ídolos, servirmos a Deus. É um desafio para a gente ficar aguardando, a gente ficar esperando, a gente ficar olhando para o céu. Cada dia, será de manhã, será meio-dia, será meia-noite, será de madrugada. Que hora vai ser? Não sei, vamos ficar esperando. A vinda do Senhor é um desafio para o trabalho, é um convite para você ter misericórdia, para nós sermos mais diligentes e mais cuidadosos no nosso testemunho e na evangelização dos que perecem, especialmente daqueles que estão mais perto de nós. A vinda do Senhor, irmãos, é um apelo para uma vida de comunhão, de santidade, de cuidado, de zelo, de dedicação ao Senhor, para sermos encontrados dignos dele. E a vinda do Senhor é um consolo para os mortos, porque ele vem trazendo a ressurreição e a grande reunião em que nós estaremos outra vez para sempre com o Senhor.